Todo ranking internacional de matemática, os 10 primeiros lugares são sempre asiáticos. China, Singapura, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, sempre. E no outro extremo, Brasil fica lá embaixo junto com países africanos. E antes que você pense que é porque eles são naturalmente mais inteligentes, não é? O QI médio entre populações varia no máximo 5 pontos, o que é estatisticamente irrelevante. A diferença não é genética, é cultural e metodológica. Cientistas passaram décadas estudando isso. Por que criança chinesa de 6 anos resolve problemas de matemática que criança brasileira de 10 anos não consegue? E a resposta tem 3 camadas. Primeira camada é linguística. A forma como a língua asiática estrutura números facilita a compreensão matemática desde cedo. Segunda camada é cultural. Sociedade asiática valoriza esforço sobre talento inato. Terceira camada é metodológica. O jeito que eles ensinam matemática é fundamentalmente diferente, e nos próximos 12 minutos eu vou te mostrar cada uma dessas 3 camadas com dados científicos. E no final, vou te dar 3 coisas concretas que você pode aplicar para aprender matemática do jeito asiático, mesmo não falando chinês ou japonês. Porque a metodologia funciona independente da língua. Então presta atenção, porque isso aqui vai contra tudo que te ensinaram sobre matemática. A primeira razão é a mais surpreendente. A língua asiática, especialmente chinês e japonês, estrutura números de forma lógica que facilita operações mentais. Deixa eu te dar exemplo concreto. Em português, os números são irregulares. 11, 12, 13. Por que não é 10-1, 10-2, 10-3? Não faz sentido. E fica pior. 20, 30, 40. Por que 40 não é 40? 50, 60, 70. Por que 60 e não 60? 80, 90. Tudo irregular. Criança brasileira precisa memorizar essas irregularidades sem lógica aparente. Agora olha como funciona em chinês e japonês. 10 é shi em japonês. 11 é ju-ichi, literalmente 10-1. 12 é ju-ni, literalmente 10-2. 20 é ni-ju, literalmente 2-10. 21 é ni-ju-ichi, literalmente 2-10-1. É completamente lógico, não tem exceção. E criança japonesa de 4 anos entende esse sistema porque é transparente. E tem mais. Quando você fala 3015 em português, você não está expressando a estrutura matemática real. Mas em chinês, você fala Sanqian Shi Wu, que é literalmente 3015. A estrutura da fala espelha a estrutura matemática. Então, quando criança chinesa ouve número falado, ela já visualiza a decomposição matemática. Estudo da Universidade de Stanford comparou crianças americanas e chinesas aos 5 anos. Deram testes simples. Eu tenho 5 balas. Você me dá mais 2. Quantas balas tenho agora? Criança chinesa média acertava 80%. Criança americana média acertava 40%. Mesma idade, mesma inteligência, resultado absurdamente diferente. E a diferença estava na forma como a língua estrutura números na mente delas. E isso cria efeito bola de neve. Criança asiática aos 6 anos já tem base numérica sólida porque a língua facilitou. Então, quando ela começa a aprender operações mais complexas, ela tem fundação forte. Criança brasileira aos 6 anos ainda está confusa com irregularidades dos números básicos. Então, quando tentam ensinar multiplicação, ela não tem base sólida e vai ficando para trás exponencialmente. A segunda razão é cultural. Sociedade asiática acredita que matemática é resultado de esforço. Sociedade ocidental acredita que matemática é resultado de talento inato. E essa diferença de crença muda tudo. Quando criança asiática tira nota baixa em matemática, pais dizem: "Você não estudou o suficiente." Quando criança brasileira tira nota baixa, pais dizem: "Você não tem jeito para números." Parece detalhe pequeno, mas é a diferença entre mindset de crescimento e mindset fixo. Criança asiática que não entende algo pensa: "Eu ainda não entendi, preciso praticar mais." Criança brasileira pensa: "Eu não sou bom em matemática, nunca vou ser."
E quando você acredita que não tem talento, você para de tentar. Para que tentar se você nasceu sem capacidade? Mas quando você acredita que é questão de esforço, você continua tentando até entender. Psicóloga Carol Dweck fez experimento famoso. Deu problema difícil de matemática para crianças asiáticas e americanas. Mediu quanto tempo elas tentavam antes de desistir. Criança americana média desistia depois de 3 minutos. Criança asiática média tentava por 17 minutos. E algumas não desistiram. Pesquisadores tiveram que parar o experimento porque a criança ia ficar lá tentando indefinidamente. Por que essa diferença? Porque criança americana internalizou que se eu não consigo resolver rápido é porque não tenho talento, então desiste. Criança asiática internalizou que, se eu não consigo resolver, é porque não pratiquei o suficiente ainda. Então persiste, e persistência é o que gera maestria. E tem outro aspecto cultural. Na Ásia, ser bom em matemática não é visto como coisa de nerd. É visto como resultado natural de disciplina. Então, não tem estigma social. Criança que tira nota alta em matemática é celebrada, não zoada. No Brasil, criança boa em matemática é chamada de CDF, excluída socialmente. Então, muitas crianças, propositalmente, não se esforçam em matemática para evitar exclusão social. Pressão cultural, trabalhando contra aprendizado. A terceira razão, e a mais importante para você que quer aplicar, é metodológica. O jeito que asiáticos ensinam matemática é completamente diferente. No Brasil, o professor ensina fórmula primeiro. Para calcular a área do triângulo, você usa base vezes altura dividido por 2. E espera que o aluno decore e aplique. Não explica de onde veio essa fórmula, não mostra por que funciona. Só dá a fórmula e diz, usa essa. Na Ásia, especialmente no método Singapura, eles fazem o oposto. Eles mostram o conceito visualmente primeiro. O professor desenha triângulo, mostra como ele é metade de um retângulo. E então, a criança deduz sozinha que a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Ela não decorou. Ela entendeu porque aquilo é verdade. Essa diferença é brutal. Quando você decora a fórmula sem entender, você esquece em semanas. E quando encontra problema levemente diferente, você não consegue adaptar. Mas quando você entende o conceito por trás, você nunca esquece e consegue resolver variações infinitas porque entendeu o princípio. Segunda diferença metodológica. No Brasil, criança aprende um conceito e no dia seguinte já passa para o próximo. Na Ásia, eles passam semanas no mesmo conceito fazendo centenas de variações. Eles chamam isso de prática deliberada extensiva. Você não aprende multiplicação em 3 aulas. Você passa um mês inteiro só em multiplicação, fazendo 1000 problemas diferentes até aquilo ficar automático. Brasileiros olham para isso e acham perda de tempo. Por que passar um mês em multiplicação? Tem tanto conteúdo para cobrir. Mas asiáticos entendem que maestria em fundamentos é mais importante que cobertura superficial de muitos tópicos. Melhor dominar multiplicação profundamente que conhecer 20 tópicos superficialmente. Terceira diferença. Asiáticos usam muito mais representação visual e manipulação física. Criança não aprende subtração com números abstratos no papel. Ela aprende usando blocos físicos coloridos que ela pode mover. Vê com os olhos o que está acontecendo. Toca com as mãos. E só depois que ela dominou o conceito fisicamente, aí sim passa para a abstração numérica. No Brasil, a gente joga abstração direto. 7 menos 3 é 4. Criança de 6 anos olha para aquilo e não faz sentido. São símbolos abstratos no papel. Mas se você dá 7 blocos para ela, pede para tirar 3. E ela vê que sobraram 4. Agora faz sentido. O cérebro entendeu concretamente antes de abstrair. Agora o que você faz com essa informação? 3 princípios do método asiático que você aplica imediatamente, independente da sua idade ou nível. O primeiro princípio é sempre buscar o porquê visual antes da fórmula. Toda vez que você encontra fórmula matemática, não decora. Você procura explicação visual ou demonstração de onde aquela fórmula vem. YouTube está cheio de vídeos mostrando demonstrações visuais de qualquer fórmula. Pitágoras,
trigonometria, derivadas, qualquer coisa. Você assiste à demonstração visual até entender por que aquilo é verdade, e só depois aplica a fórmula. Isso transforma a matemática de decoreba em compreensão. E quando você entende, você nunca esquece. Eu aprendi Teorema de Pitágoras há 20 anos vendo demonstração visual. Até hoje lembro porque entendi, não porque decorei. O segundo princípio é praticar menos tópicos, porém exaustivamente. Em vez de tentar aprender 10 tópicos de matemática superficialmente, escolhe 3 e faz 100 problemas de cada. Variações diferentes, dificuldades progressivas. Até aqueles 3 tópicos ficarem automáticos. E só depois vai para os próximos 3. Brasileiro típico faz 2 problemas de cada tópico e acha que entendeu. Não entendeu. Entendimento superficial que evapora em dias. Asiático faz 50 problemas do mesmo tipo, até o padrão ficar gravado no cérebro. E aquilo vira permanente. O terceiro princípio é mentalidade de esforço, não talento. Toda vez que você não consegue resolver problema de matemática, você não pensa, eu não tenho talento para isso. Você pensa, eu ainda não pratiquei o suficiente, e continua tentando. E se continuar travado, você não desiste. Você busca recurso diferente, vídeo explicando de outro jeito. Amigo que sabe, professor. Mas você não aceita eu não consigo como resposta final. E tem exercício prático. Pega problema de matemática difícil, tipo Olimpíada, e tenta resolver por 15 minutos, cronometrados, sem desistir. Não importa se não consegue. O exercício não é resolver, é treinar persistência. Você vai sentir vontade de desistir no minuto 5. Força, continuar até 15. E faz isso 3 vezes por semana. Depois de 1 mês, sua tolerância à frustração matemática aumenta drasticamente. E tolerância à frustração é o que separa quem domina de quem desiste. Agora a verdade que ninguém quer ouvir. Brasileiro médio não vai dominar matemática igual asiático. Não porque não tem capacidade, mas porque não vai colocar o esforço necessário. Asiático faz 1000 problemas do mesmo tipo. Brasileiro faz 10 e quer resultado igual. Não funciona assim. E tem outro fator. Sistema educacional brasileiro não vai mudar. Professor brasileiro não tem tempo nem recurso para ensinar do jeito asiático. Ele tem cronograma apertado, 40 alunos na sala, 0 material manipulativo. Então, ele ensina do jeito que dá. Fórmula no quadro, decorar, próximo tópico. E sistema vai continuar assim porque mudar sistema educacional leva décadas e ninguém quer investir nisso. Então você tem 2 escolhas. Você pode reclamar que o sistema não funciona e usar isso como desculpa para não aprender matemática. Ou você pode ignorar o sistema e aplicar método asiático por conta própria. Buscar demonstrações visuais sozinho. Praticar exaustivamente sozinho. Desenvolver mentalidade de esforço sozinho. E aqui vai o desafio. Pega um tópico de matemática que você sempre teve dificuldade. Pode ser fração, pode ser função, pode ser derivada. E aplica os 3 princípios por 1 mês. Busca demonstração visual até entender o porquê. Faz 50 problemas variados. E persiste 15 minutos em cada problema antes de desistir. 1 mês fazendo isso. E você volta aqui e me conta se dominou aquele tópico ou não. Porque eu aposto que você vai dominar. E quando dominar, você vai perceber que não é talento, é método. Asiáticos não são mais inteligentes. Eles só usam método melhor. E agora você conhece o método. Então não tem mais desculpa. E se inscreve no canal porque eu vou continuar mostrando métodos científicos de aprendizado que funcionam. Senhor Martins aqui. Até a próxima.